segue aqui no nosso Bispafé em Família e agora, durante o inverno, as temperaturas baixam, o ar fica seco, aparece a tosse, o resfriado, a infecção nas nossas crianças e algumas doenças começam a aparecer. Segundo o Ministério da Saúde, as doenças respiratórias no inverno aumentam em até 30%, é muita coisa, né? E também pode envolver o risco de infarto, que aumenta nesse período em 25% só por causa dos dias frios. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o frio provoca vasoconstrição, ou seja, as veias ficam ali mais estreitinha, o que faz com que a pressão arterial suba. Muitas pessoas começam a sofrer com a pressão alta. E o inverno, ninguém te contou, mas a gente vai te contar no Bispafé em Família que pode sim estar diretamente relacionado. Hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Gabriel Dorro, que é médico, cardiologista, e vai te explicar tudo sobre esse assunto. Tudo bem, doutor? Obrigada, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Doutor, muitas pessoas nem imaginam que existe uma relação do frio com a pressão, mas a gente começa a ver pessoas que aparentemente estavam saudáveis, vai chegando o inverno e essa pressão começa a oscilar de uma maneira descontrolada. O frio e a pressão estão diretamente ligados? Sim, estão. Existe uma associação entre a queda da temperatura, ou seja, o esfriamento, e o aumento da pressão arterial. Um dos motivos que explica essa associação é o aumento de catecolaminas, que são, por exemplo, a adrenalina, que tem a função de fazer justamente o que você havia dito, a vasoconstrição, que é fechar o vaso e também aumentar a pressão arterial, a frequência cardíaca, aumentar a temperatura do corpo para tentar balancear com o frio que está se vivendo. E nisso daí acaba gerando um estresse hemodinâmico, ou seja, acaba sobrecarregando um pouco a circulação e existe essa associação de doença cardiovascular descompensar um pouco mais nos períodos de inverno. Olha só, então você nem imaginava, mas às vezes essa pressão que está subindo e descendo é por conta do frio. Mas tem tratamento e hoje o Dr. Gabriel Dorro vai te explicar como cuidar do teu coração e da tua pressão, porque às vezes a pessoa sente tontura, você está sentindo sensação de desmaio. Ah, o que é isso? Pode ser a pressão arterial, né, doutor? Quando começam esses primeiros sintomas, principalmente nos dias mais frios, qual que é a primeira atitude que o nosso telespectador, quem nos acompanha também no YouTube, precisa tomar? Bom, é complicado você deixar uma regra que serve a todo mundo, mas nunca está errado passar no médico para ele te reavaliar. Às vezes você precisa fazer ajuste medicamentoso. É bastante comum na prática clínica você perceber que em períodos de inverno a pressão sobe e em períodos de muito calor a pressão cai. Isso é até perceptível no dia a dia. Às vezes aquele dia quente, você fica de pé, às vezes dá até uma vontade de desmaiar, às vezes aquela menina mais magra pode ter uma queda de pressão e ser bastante sintomática. Uma segunda medida, além de passar no médico, é tomar os medicamentos de forma contínua. Então, se ele tem que tomar o remédio da pressão, tentar não esquecer de tomar, não deixar, não pular no fim de semana. Apesar disso ser um tanto quanto óbvio, a adesão ao tratamento medicamentoso ainda é uma realidade no dia a dia. Gente, isso é tão importante. Às vezes, se você tiver um idoso na tua casa, ou você mesmo. O Dr. Gabriel está reforçando uma prática que às vezes parece simples, mas tem grande poder naquilo que às vezes está aí no teu alcance, que é tomar o remédio no horário, todos os dias, e ter certeza que você está tomando todos os dias e que o idoso, às vezes, que você está cuidando, também tome aquele medicamento todos os dias, né, doutor? Porque às vezes o medicamento está disponível, vai ser efetivo, mas se não tiver essa frequência, ele não vai ter essa atuação durante essas alterações da temperatura. Então, medicamento e procurar um médico, fundamental. Nessa pressão alta, doutor, quais são aí a mudança de estilo de vida associado no inverno que pode trazer benefício para quem está sofrendo com a pressão alta? Bom, além de tomar a medicação, a gente sempre reforça a necessidade de diminuir a ingesta de sal.
No inverno, existe uma tendência natural do ser humano de procurar por alimentos mais calóricos e aí vem associado o aumento de sal. Essa não é uma estratégia ideal, pelo menos se pensando na saúde cardiovascular, porque toda vez que você tem uma ingesta maior de comidas salgadas, de sal, você tem uma tendência em aumentar a pressão arterial. Esse pode ser uma das medidas comportamentais para se fazer nos períodos de inverno. Outra medida que é fundamental é manter ou fazer, né, ideal que se tenha feito atividade física. Que aí no frio a pessoa vai associando tudo. Aí no frio só fica em casa. Ele já começa a comer pior. Aí na hora de fazer exercício, hoje eu levantei às 6h30 da manhã para fazer exercício, só tinha eu e mais uma no treino. O pessoal, ó, evaporou, que aí no frio você vê a pessoa já dá aquela pulada no exercício físico. Então essa associação, às vezes até inconsciente, está cooperando para essa pressão alta. E se conseguir manter, isso vai ajudar a normalizar. Mas a medicação, às vezes também precisa ser ajustada a dose durante essas temperaturas ou ela pode... Normalmente não, mas obviamente existem casos e casos. Claro, Às vezes tem um paciente que a gente dá uma aumentada porque você está ali aferindo a pressão, você está vendo valores mais altos consistentemente e às vezes você precisa tomar uma medida clínica, como por exemplo aumentar a quantidade de remédio para pressão que a pessoa, que o paciente toma. E o inverso às vezes acontece no verão. Às vezes você tem que dar um passo para trás na quantidade de remédio, porque o paciente começa a reclamar, pô doutor, eu estou começando a ficar tonto, eu levanto, dá uma sensação de desmaiar, e aí você vai, mede a pressão, você examina o paciente, você percebe, é verdade. Acho que eu estou com a mão pesada no remédio aqui, deixa eu tirar um pouco e a gente reavalia como fica. Não tem uma resposta assim, é caso, claro, mas a caso, é caso a caso. Mas você pode procurar o teu médico e ver se você... O que seria, doutora, assim, por exemplo, a pressão variou hoje, amanhã variou de novo. E o médico está falando, vai acompanhando a variação de pressão. Às vezes a pessoa entrou num ritmo de trabalho muito acelerado, passou 2 semanas a pressão variando demais. Já é a hora de prestar bastante atenção, uma pressão que está, por exemplo, mantendo alta por 2 semanas consecutivas? Sim. Eu sempre acho que, na dúvida, ainda que seja com 1 ou 2 pressões, tá com dúvida, é melhor ir ao médico. Eu também. Porque, às vezes, a gente pode estar diante de um problema e ficar, às vezes, postergando uma solução que viria ao acaso e, às vezes, não vem e pode ter um desfecho pior. Quais são os desfechos piores da pressão alta? AVC. Hipertensão é um grande fator de risco para derrame, para acidente cerebral, vascular cerebral. Infarto agudo do miocárdio. AVC é fator de risco para infarto. Doenças de aorta, como dissecção de aorta, essa talvez não é tão tradicional quanto as outras, mas ela não é menos grave, é bem grave, dissecção de aorta. Doenças renais, a hipertensão é um dos grandes fatores de risco para levar, por exemplo, o paciente para a máquina de hemodiálise, para perder a função dos rins. É mesmo, doutor? Então, ela pode ter um impacto negativo no corpo inteiro, por isso que é importante que cuide da pressão arterial. Na população saudável, se mantém essa média dos 18/6, o que seria ideal para quem está vendo em casa a pressão agora, doutor? Isso tem mudado um pouco, mas a diretriz europeia ela é até um pouco mais agressiva na redução da pressão arterial. Mas a brasileira ainda não publicou nenhuma medida a respeito. A gente gosta de uma pressão arterial ali em torno de 12/8. 12/8. A europeia até sugere uma pressão menor do que 12/8. Menor? Aham. Qual? Consultório. Por exemplo, se tiver 11/7, eles não colocam um número a se perseguir. Sim, tá. Eles falam abaixo de 12/8. Tá assim. Se for 18, você já está precisando ir para o hospital, como eu falei. Tem que ser 12/8. Então, se tiver em 11, se tiver em 10,5, bom. Sim. Qual que é a hora que precisa começar a prestar atenção? A primeira coisa que se tem que tomar cuidado é sintoma, não é nem o valor da pressão em si. Por exemplo,
Se você começar a sentir uma falta de ar súbita, pode ser um problema de pressão arterial, pode ser o que a gente chama de edema agudo de pulmão. É quando junta água no pulmão porque a pressão está tão alta que o coração não consegue bombear. Então isso chama muita atenção. Se você tiver algum sintoma neurológico, por exemplo, perdi uma parte da visão, perdi a força em um braço, deixei de sentir o outro braço, aconteceu algum sintoma, não consigo falar, isso tem que correr para o hospital agora. Ah, estou com alguma alteração de urina, parei de urinar, minha urina começou a ficar espumosa, estou com uma dor no peito lacinante, hospital. Independente do valor da pressão. A pressão, ela varia muito ao longo do dia e a gente se preocupa muito mais com a média. Às vezes você pode medir uma pressão e ela está ali 15/8, está fora dos parâmetros, mas daí a pouco você mede, ela pode estar eventualmente 11/7, está bonito. E o que mais importa é a média. É como que está essa pressão ao longo do tempo. Porque a gente pega, por exemplo, um mapa que tem ali 70 medidas de um paciente, você vai ver valores que flutuam em torno de uma linha. Então tem um que está acima, um que está abaixo, o que mais importa é a média. Então se você mediu uma pressão alta e não está sentindo nada, porque se estiver sentindo você tem que ir para o hospital, mede novamente daqui a pouco. Principalmente fora de momentos estressantes. Porque o que eu vejo na prática? É muito comum alguém ter qualquer sintoma, normalmente dor de cabeça, e fala, deixa eu checar minha pressão. Aí vai lá, mede a pressão e está aumentada. E você não sabe se a pressão está aumentada porque está com dor. Porque a dor pode aumentar a pressão. Sim. A dor libera adrenalina. E a adrenalina é um hormônio que naturalmente aumenta a pressão arterial. Para você. Eu brinco, ninguém mede a pressão quando você deixa o dedinho na quina da porta. Bastante. Vai subir com certeza. Talvez a sua pressão também esteja aumentada. Então, nesses casos, é melhor medir de novo. Ah, você mediu alterado e daí a pouco você mediu, estava normal. Ficamos mais tranquilos. Medi, está alto, está alto, está alto. Opa, é melhor procurar assistência médica para ver o que está acontecendo. Tá muito bem. Hoje, graças a Deus, né, doutor, tem muitos recursos para regular a pressão, para trazer essa pressão para a normalidade, muitos medicamentos diferentes, inclusive, né, doutor? Sim. Que às vezes não se adapta com uma pessoa, numa dose, se altera essa medicação. Então, hoje existem muitos recursos para que você, no frio, também tenha qualidade de vida. Então, hoje, o doutor Gabriel Dorro, cardiologista, explicando que sim, às vezes esse mal-estar que você está sentindo nesse frio aqui do sul do país pode e está muitas vezes relacionado com a temperatura e está fazendo a sua pressão subir. Você pode seguir nas redes sociais, @doutor.gabriel, DOHO. Muito obrigada, doutor. Bom domingo para você. Eu agradeço.